Olá, amigos. Bom demais ter vocês aqui na Polis com a gente. A gente vai nesse encontro aqui dar continuidade a uma nova coluna que a gente iniciou na semana passada. Você deve estar lembrado, você que acompanha a gente, Top 3, né? A gente lançou essa coluna aí na semana passada e a gente explica aqui novamente o que vem a ser o Top 3 da Polis. A gente vai seguindo aí sugestões, você pode entrar em contato com a gente, dar sua sugestão, né? A gente vai sempre falar sobre 3 grandes nomes ligados ou à política, ligados à arte, ligados à cultura, ligados à ciência. A gente vai fazer um top 3, procurar os 3 maiores nomes ligados a alguma área aí do conhecimento, né? Alguma área da sociologia, da filosofia, da arte, da cultura, da música, enfim, você é que manda aqui, manda a sua sugestão. A gente começou aí na semana passada o Top 3 e escolheu aí os 3 grandes da sociologia. O primeiro já foi Emile Durkheim, que é considerado aí o fundador, né, o pai da sociologia. E agora a gente vai para o segundo, né, do Top 3 da sociologia, que é Karl Marx. Karl Marx, esse mesmo, que você deve conhecer, Karl Marx. A gente já falou sobre ele aqui, né, na Polis. Marx, ele é natural, né, nasceu na Prússia no século XIX. Ele foi o fundador do chamado socialismo científico, né? Marx atuou como historiador, como sociólogo, como filósofo, um grande pensador, mas ele foi o fundador do socialismo científico. O socialismo, quando surgiu, ele surgiu como uma filosofia, né? Com Marx, o socialismo científico ele se transformou verdadeiramente numa doutrina política. Ele tirou o socialismo daquela esfera meramente filosófica e propôs, né, uma solução para viabilizar a construção de uma sociedade socialista. A coisa culminou aí com a Revolução Russa de 1917. Né? Toda aquela ideologia, Trotsky, Lenin, Stalin, todos eles se inspiraram no chamado socialismo científico marxista. Antes a gente tinha o socialismo, chamado socialismo utópico, né? A coisa ficava mais na esfera da filosofia, né? Então, quando a gente fala em Marx, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a chamada teoria do materialismo histórico, né? Todo o pensamento sociológico marxista ele tem uma base que é retirada do chamado materialismo histórico. O que vem a ser o materialismo histórico? Segundo Marx, a economia move a sociedade. Tá? A história é movida pelo econômico, pelo material. Tá? Ele coloca a coisa como se a superestrutura da sociedade, as ideologias, a arte, o próprio Estado, na verdade, as relações sociais, a própria estratificação social, elas sejam todas produtos do modo de produção adotado por aquela sociedade. Né? Então, vejamos, né, durante a evolução da história da humanidade, a gente teve diversos modos de produção. Né? Então, toda a estruturação da sociedade, no plano ideológico, no plano filosófico, né, no plano da estratificação social, no próprio plano científico, né? Tudo isso aí seria produto do econômico, do material, né? Daí a ideia materialismo histórico. Tá? Então, essa é o grande lance, né, quando se fala em Marx, né? Essa defesa do materialismo histórico. Quando a gente fala em Marx também, é bom a gente lembrar de um conceito, né, muito conhecido, que é o conceito, né, a chamada teoria da mais-valia. Marx falava muito em mais-valia. O que é a mais-valia? A gente vira e mexe ouve essa pergunta. A mais-valia, que é uma coisa que aparece muito no Capital, né, que é a obra clássica de Marx, juntamente com Engels, né, que era seu grande parceiro aí, autor. A mais-valia aparece no Capital, aparece no Manifesto Comunista. Né? A mais-valia seria um sobrelucro retirado
do empresário sobre o trabalhador, né? Esse sobrelucro seria obtido através de horas a mais que o trabalhador, né, o operário trabalha e que não são devidamente remuneradas. Em outras palavras, né, para ganhar um salário X, um trabalhador não precisaria, né, ele fez esses cálculos de forma matemática, né, ele não precisaria trabalhar 8 horas para ganhar aquele salário X, né, considerando o lucro que ele gerava, mais a planilha de custos do patrão, né. Ele não precisaria, para ganhar aquele salário, ele não precisaria trabalhar as 8 horas, ele bastaria trabalhar 6 horas. Já seriam suficientes essas 6 horas trabalhadas para gerar uma produtividade suficiente para cobrir os custos de produção, gerar o lucro do empresário e pagar aquele salário que, né, o operário recebe. Ora, mas ele trabalha 8, ou seja, aquelas 2 horas a mais seriam um sobrelucro, um lucro extraordinário que esse patrão recebe. Quer dizer, essa é a chamada teoria da mais-valia. E outra coisa importante que a gente tem que falar aqui, que é a questão da estratificação social, né? Um dos temas da sociologia é exatamente estratificação e mobilidade social. Marx colocava muito assim, a estrutura da sociedade capitalista, ela tem basicamente 2 categorias, 2 camadas, né? A camada daqueles que detêm a posse dos meios de produção e a camada daqueles que não têm a posse dos meios de produção e que vivem do seu trabalho. Ou seja, né, existe uma camada superior na sociedade formada pela burguesia, dona dos meios de produção, e a camada formada pelo proletariado, né, exatamente os trabalhadores que vivem em função da venda daquilo que eles têm, da única coisa que eles têm, que é a força de trabalho, que é o seu trabalho, né? E finalmente, a famosa célebre, né, famosa e célebre frase de Marx, né, que o que move a história são as lutas de classe, né? Ele destacava muito isso. O motor da história vem a ser a luta de classe, exatamente a luta daqueles explorados, que não são donos dos meios de produção, por aqueles, pela burguesia, né, detentora dos meios de produção, detentora do capital, das máquinas, da terra, da matéria-prima, né? Então Marx foi muito importante como pensador, como sociólogo, como historiador, como economista. O cara realmente era multimídia, influenciou muita gente, né? A primeira grande revolução socialista foi a Rússia, inspirada exatamente no materialismo histórico, né, no socialismo científico marxista. É interessante assim, muita gente me pergunta qual é o maior filósofo de todos os tempos, qual foi o maior pensador, o maior filósofo para você, né? É uma pergunta difícil de responder, né? Eu costumo responder o seguinte: se um pensador ele tiver que ser valorizado em função da influência que o pensamento dele exerceu, das mudanças que o pensamento dele exerceu em relação à sociedade, à história da sociedade, à evolução da sociedade, eu diria que o maior de todos foi Karl Marx, né? Se a gente for considerar o impacto, né, e as mudanças concretas que o pensamento dele gerou. O cara realmente foi muito forte, né? Contraditório, polêmico, né? Ele próprio dizia, né, a única coisa que eu sei é que eu não sou marxista. Ele próprio colocava isso, bastante curioso, tipo assim, pô, eu não trouxe fórmulas prontas, podem me questionar, é isso que eu estou esperando. Então, se você pegar o pensamento de pós-marxistas, você vai ver que muita gente discorda dele. Marx deve estar muito feliz, né, com o resultado disso tudo. É isso, gente. A gente se encontra aí para a terceira parte do Top 3.